Bom, então você e sua família já estão saindo do Brasil, acabaram de chegar nos Estados Unidos e já estão com o Green Card na mão, com Social Security na mão e agora querem saber o que muda e como funciona o financiamento de um imóvel. É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Bom, primeiro disclaimer a fazer é que eu não sou licenciada mortgage broker para fazer financiamentos. O que eu vou falar é um pouquinho da experiência e do conhecimento que eu tenho, das transações anteriores que tivemos e com todas as aulas e com todo o aprendizado que a gente tem, tanto teoricamente na sala de aula como também na prática. O que muda? Muda o fato de que você agora terá possibilidade de obter um financiamento com benefícios e uma estrutura que foi concebida para o residente ou o americano. Não necessariamente você tem que ter o Green Card. Algumas coisas são similares para quem, por exemplo, possui um visto E2 ou para quem possui um visto de trabalho. Isso, não vou entrar nos detalhes da imigração, mas de fato eu quero falar sobre o que muda quando você possui um status de residente e residente permanente. Então eu vou tratar como se você fosse um americano, né? Se você fosse um americano e você quer obter um financiamento como, por exemplo, um conventional loan, um FHA, um VA, que são os tipos de financiamento mais usuais, mais utilizados pelos americanos e que agora que você é um residente, você tem acesso a eles, o banco vai pedir uma série de documentações. Entre elas, o teu imposto de renda, o teu social, né, o teu Social Security Number, para que ele possa puxar o teu crédito e saber o teu histórico de crédito. E também ele vai querer saber que tipo de dívidas você possui para poder fazer o cálculo do que a gente chama de Debt to Income Ratio. Ele quer saber qual a porcentagem do teu gasto e das suas dívidas versus o que você ganha mensalmente. Da mesma maneira que é importantíssimo você ter um credit score, né, um crédito com histórico, com uma numeração mesmo boa, o banco quer ver da onde veio a tua renda nos últimos 2 anos e o banco vai também querer ver de onde virá a tua renda daqui para frente, já que agora você tem uma dívida com o banco. Então o que acontece, e é muito comum eu ouvir das pessoas dizerem que agora que elas estão em mãos de documentos necessários, elas acreditam que elas já estão aptas a serem aprovadas por um banco, quando elas esquecem que o banco vai querer ver também essa parte importantíssima, que é a da renda. O que acontece quando as pessoas vêm do Brasil já com o Green Card na mão ou chegam aqui imediatamente e já conseguem o Green Card, você não tem um histórico de renda, você ainda não tem 1 ou 2 anos de renda nos Estados Unidos para comprovar com o banco. Então é muito importante que quando você estiver no planejamento imigratório, quando você ainda estiver no Brasil, já conversar com os profissionais que vão poder te ajudar nessa questão, se for da tua vontade obter um financiamento para a compra de um imóvel. Muito importante que seja feito nessa ordem, porque infelizmente muitas pessoas estão devidamente documentadas, porém elas ficam num limbo. E o limbo, ele não é um problema só de tempo, né, para você poder criar este prazo, mas acaba desencadeando outras questões, como por exemplo, o custo da espera. O que eu converso com os nossos clientes quando a gente faz essa consulta antes deles virem para analisar se essa vai ser a melhor opção para eles, né? Aguardar o status de residente para fazer a compra do imóvel. A primeira pergunta que eu faço é: qual é o teu objetivo e da onde vai vir a tua renda quando você estiver nos Estados Unidos? E normalmente as rendas vêm de 2 maneiras. Aliás, eu estou vendo uma terceira maneira recentemente, cada vez mais, mas a maioria das pessoas ou vão procurar um emprego e se tornarem funcionárias, ou elas vão abrir o seu próprio negócio. A terceira opção seria trazer a renda do Brasil para cá. É lógico que cada vez mais é difícil com a questão do câmbio, o fato de você estar longe, a vontade de trazer
a fonte de renda para os Estados Unidos. Mas voltando às duas primeiras opções. Se você for abrir o seu negócio, você já pensou que durante os primeiros anos você muito provavelmente vai investir muito mais e vai declarar muito mais perda do que ganho? O banco vai estar lá esperando os seus 2 primeiros impostos de renda, e se você é um dono de um pequeno negócio, o que você vai apresentar nesses 2 anos? Provavelmente não vai ser o suficiente para o banco poder te aprovar. Então o limbo, ele acaba se tornando muito maior para aquele proprietário de pequena empresa, porque os primeiros anos vão ser ruins para ele poder demonstrar. Então muitas vezes as pessoas ficam durante anos com o negócio aberto até poder efetivamente comprovar ganho e pagar os impostos para conseguir um financiamento imobiliário. Se você for um contratado, se você entrar para uma empresa, você tiver holerite, se for na sua mesma linha de trabalho que você tinha no Brasil e se você tiver como comprovar, existe uma grande possibilidade de o banco pedir apenas 1 ano do imposto de renda. Agora, se você mudar de carreira, mudar drasticamente em termos de linha de trabalho, o banco muito provavelmente vai querer ver 2 anos de impostos de renda. Aí é muito simples porque ele vai pedir praticamente o teu holerite, o imposto ele é cobrado na fonte, um financiamento para uma pessoa que é funcionária de uma empresa, ele acaba sendo muito mais prático do que um proprietário de empresa. E se você estiver comprovando ou utilizando a sua renda do Brasil, se você não declarar renda nos Estados Unidos, para o banco americano, você não tem renda nos Estados Unidos. Então, você acaba sendo qualificado, mas como um investidor estrangeiro com renda comprovada no exterior. E aí, a gente já não está falando dos mesmos tipos de financiamento para o residente, para o americano. Bom, a boa notícia é que se você fizer uma consulta, de novo, com aqueles profissionais que vão poder te ajudar, o corretor de imóveis licenciado, o teu mortgage broker que trabalha nos Estados Unidos, um brasileiro que fale português esteja acostumado com as documentações brasileiras, você tem a possibilidade de comprar um imóvel utilizando a tua renda do Brasil antes de vir para cá. Quando você faz isso, você já vem para os Estados Unidos com uma certa estabilidade, que é o que todo mundo procura, especialmente se você tem uma família maior, com filhos, né? Crianças que vão atender as escolas americanas públicas. Então, se você já tem um endereço, você já vem para cá com a tua residência e aí, dependendo, não importando de quanto tempo isso vai demorar, assim que você tiver uma melhor condição de financiamento, você pode refinanciar o teu imóvel. Você não precisa financiar um imóvel por 30 anos e ficar com aquela condição de juros, com aquela condição de entrada por 30 anos. Aliás, o americano mediano, ele não faz isso de jeito nenhum. Ele refinancia ou ele vende e compra novas casas o tempo inteiro, diversas vezes durante a vida dele. Então, o que eu gostaria de sugerir para você que está nessa situação de imigração para os Estados Unidos? Conversar com a gente antes de vir para cá, já para entender e analisar as suas opções, já para entender se você se qualificaria para comprar um imóvel antes de vir para cá, para evitar esse limbo. Porque se você for colocar no papel, outra coisa que eu escuto bastante, né? Ah, eu não quero comprar como um estrangeiro porque eu vou ter que dar 30% de entrada ou 20% de entrada, ou eu vou ter que ficar com juros muito mais altos do que os praticados para os residentes. Eu quero ter condições melhores de financiamento. Se você colocar no papel o que você vai ter que pagar de imposto de renda por 2 anos, o que você vai pagar de aluguel durante 2 anos, esses 30% e esses juros talvez não sejam tão caros, especialmente porque você vai estar criando equity no seu imóvel, já construindo patrimônio nos Estados Unidos. Bom, então é isso. Eu espero que eu não tenha confundido você e nem dado nenhuma notícia ruim. O importante, gente, é planejamento, é conversar com um profissional que saiba do que ele está fazendo, seja um contador, seja um mortgage broker, seja o teu realtor, para você fazer a escolha correta. Não funciona para todo mundo, não existe uma fórmula perfeita, uma receita de bolo. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, por isso mesmo, se você tem alguma dúvida e quer conversar com a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp
vai ser um prazer e a gente vai te colocar em contato com os melhores profissionais aqui da região que vão poder também, assim como a gente, te atender no português. E é isso, espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo e a gente se vê na semana que vem.